Olá, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pedem muito aqui, que é sobre as habilidades que as pessoas precisam ter para desenvolver nas carreiras, para serem bons líderes. Vamos lá? Então, a primeira delas, gente, é a visão estratégica. E visão estratégica é sobre você entender o que está acontecendo numa perspectiva assim mais ampla, o que está acontecendo ao seu redor, quais são as tendências, como que as outras empresas estão agindo, e você ter uma visão de aonde você quer chegar, né? E a partir disso você conseguir tomar as decisões de qual caminho você vai trilhar para chegar lá. Então, visão estratégica. A segunda coisa, gente, é a capacidade de resolver problemas. Porque uma vez que você tem essa visão estratégica, você defina a estratégia que você quer seguir, certamente terão problemas que vão acontecer pelo meio do caminho, coisas inesperadas, ou mesmo barreiras, né, que você já até esperava, mas que você vai ter que resolver, né. E um bom líder, ele é muito pragmático em relação a essas coisas. Em vez dele ser vítima desses problemas ou dessas coisas que aconteceram pelo meio do caminho, ele é muito pragmático, racional, de falar assim: "Tá bom, é mais uma coisa que a gente precisa resolver", né. É uma atitude que eu procuro buscar muito para mim mesma, para as minhas equipes, né. E tem uma frase, eu falo bastante do Bob Iger aqui, né, e no Instagram também, que é um cara, um líder que eu admiro muito, e ele fala bastante, eu já falei também para vocês, sobre a importância de ser um otimista racional, né. Então a frase dele, eu vou ler aqui: "Uma das características de um bom líder é o otimismo, um entusiasmo pragmático com o que pode ser conquistado". As pessoas não gostam de seguir pessimistas. E é isso, quem que vai seguir alguém que acha que vai tudo dar errado, que não tem saída, que não tem jeito para fazer as coisas acontecerem? A gente sabe que tem um jeito, é uma questão de encontrar ele. A terceira coisa, gente, é comunicação. Eu não conheço um bom líder que não é um bom comunicador. Você ter uma comunicação clara, direta, concisa, transparente é extremamente importante. Isso está muito linkado com a maneira como a gente, muito ligado com a maneira como a gente pensa, né? As pessoas que conseguem pensar linearmente, né, que não tem aquele pensamento confuso que vai e volta, fala de uma coisa, fala da outra, elas naturalmente conseguem falar de maneira linear, né? E, portanto, mais claro e mais objetivo. Isso, gente, ganha muita eficiência com as equipes, agiliza o trabalho que precisa ser feito, né? E dentro da comunicação, a comunicação não é só sobre falar, ela é muito sobre ouvir, né? Então, a importância também para os líderes da escuta, principalmente a escuta ativa, né? Estar disponível e parar para ouvir de verdade, né, ativamente, o que o time, o que o mercado, o que os clientes podem dizer é super importante. Então, comunicação. A quarta coisa, gente, para um líder é essa capacidade de influenciar as pessoas, né, e inspirar, o comportamento que você gostaria que elas tivessem. E os bons líderes, eles fazem justamente isso, né. Tem uma frase da Michelle Obama também, que ela fala: "Pessoas que são realmente fortes levantam os outros", né, são pessoas realmente poderosas que trazem os outros junto com elas. Então, liderança também é sobre isso, é sobre você inspirar as pessoas a terem um determinado comportamento, a seguirem uma determinada direção, né. Isso não tem nada a ver com hierarquia, com ser chefe, né. Você não precisa, ter essa ascensão hierárquica para você exercer a sua liderança, né. É sobre influenciar, né. Tá cheio de gente aí que é chefe e não consegue liderar, e tá cheio de líder que não é chefe de ninguém. Então é sobre a influência positiva, né, influenciar o comportamento das pessoas. A quinta coisa, gente, é que os bons líderes, eles têm muito autoconhecimento, eles são bons líderes para si mesmos, né. Então, muito autoconhecimento, muita inteligência emocional, né? Muita clareza sobre quais são os seus pontos fortes, quais são as coisas que você não é bom, quais são as coisas que você precisa melhorar, quais são as coisas que de repente você está fazendo que está atrapalhando o seu time, quais são as coisas que você está fazendo que você precisa fazer mais para ajudar o seu time. Então, outra característica super importante dos líderes é essa questão do autoconhecimento e especialmente da inteligência emocional. Eu sei que às vezes pode parecer muito simples, né? Mas o que as empresas mais se importam é com resultado. As pessoas são as mais importantes do seu time, são aquelas que entregam resultado, que fazem a diferença, que correm atrás, né? Que são comprometidas com as entregas, que você sabe que você pode contar. Então o segredo é esse. E normalmente esses profissionais, né, que são assim, eles têm uma coisa que normalmente se observa que anda muito junto, que é a capacidade de aprender. Eles estão sempre se desafiando, sempre buscando superar as barreiras que são colocadas. Quando eles encontram um problema, eles sempre se colocam numa posição de protagonista para resolver, eles não se acomodam, estão o tempo todo buscando como que eles podem melhorar, o que mais que eles podem aprender, como que eles podem dar mais resultado. Se eles já entregaram resultado, eles focam na próxima coisa que eles precisam entregar. É isso. E aí, gente, claro que tem um componente que depende de empresa para empresa. Cada empresa tem seus critérios de promoção, né? E cada função também, às vezes, numa determinada carreira funciona de uma maneira, em outra carreira funciona de outra. Mas, em geral, né?
O que que acontece? A gente vê, que é muito importante as pessoas que têm esse objetivo, né, de promoção, de, ascensão, né, para posições mais sêniores, elas precisam ter essa conversa internamente, né, entender aí com o seu gestor quais são as expectativas para isso, quais são as condições, quais são as habilidades, né, que são, esperadas para essas posições. Uma coisa a gente sabe, em geral, a gente quer ver maturidade, a gente quer ver habilidades, né, que são requisitadas na próxima posição. Por isso que eu falo que é uma questão de conversar e entender. E aí, na posição que você está agora, o objetivo é você encontrar oportunidades que você possa desenvolver, aprender, né, essas habilidades, ou demonstrar que você já as possui, né? De modo que a próxima oportunidade que se apresente, para as lideranças que vão tomar a decisão de quem vai ser promovido, esteja claro que você está apto, que você está pronto para isso. E de novo, depende, né? Tem vagas que o técnico vai pesar bastante, tem vagas que isso não pesa tanto, né? Não dá para ter uma regra. Mas eu costumo pensar o seguinte: que muito desses aspectos mais técnicos, mais específicos, né? Isso se ensina, isso se aprende, né? Eu costumo pesar muito mais as habilidades mais gerais que a pessoa tem, independente de um conhecimento técnico específico, porque eu acredito que isso pode ser adquirido, né? Já falei muitas vezes que uma das competências mais importantes é a capacidade de aprender e de aprender rápido. Então, se você acredita nisso, se você é capaz de aprender rápido, esse conhecimento técnico não deveria importar tanto, né? Coisas como, de novo, inteligência emocional, maturidade, dedicação, a pessoa está afim realmente de fazer, está alinhada ali com o objetivo da companhia, daquele time, isso tudo é muito, muito mais importante, todo esse aspecto mais comportamental, né? E vivência, gente, depende muito, né? Tem vivências que são super relevantes para uma determinada vaga e nem tanto para outras, né? Mas eu acho que essa questão dessas habilidades um pouco mais gerais e comportamentais, ela pesa muito. Agora corre lá no Instagram e me conta. O que que você achou desse áudio? Te ajudou?